Nós estamos iniciando mais uma reunião de estudos aqui na Casa de Deolindo Amorim, presidência de honra de Jorge Andréa, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, recebendo hoje mais uma vez com alegria renovada, porque ao longo de tantos anos tivemos aqui a presença, continuaremos tendo a presença, a voz, os estudos do nosso querido irmão, companheiro, amigo, José Henrique Rubim de Carvalho. É neste momento, Jesus, em que te pedimos as bênçãos por sobre todos os nossos irmãos, em todos os quadrantes do planeta que tão amorosamente diriges. Rogamos-te em especial, Jesus, que abençoes o nosso querido José Henrique Rubim de Carvalho, nosso companheiro, que vem aqui nos trazer o fruto de seus estudos, reflexões e contribuições para este estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o nosso querido ICEB. A paz, mestre, a luz, mestre, que de tuas mãos venham descer por sobre o ICEB e por sobre todos nós, muito especialmente sobre a mente e o coração de nosso querido Rubim. Fica conosco, graças te damos, abençoando ainda, Jesus, todos os que estamos aqui neste estudo em ambos os planos de existência. Graças te damos hoje e sempre. Bem, José Henrique Rubim de Carvalho vem nos falar hoje sobre mais um desdobramento do tema que o traz aqui para esta sequência no ICEB. Ele é médico do trabalho, é terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bar, é presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, que é membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, Núcleo Nova Friburgo, da AME Carioca. Expositor espírita também aqui no ICEB, o que para nós é um título. Rubim, somos todos ouvidos. Bom, boa noite inicialmente a todos os queridos e amados companheiros, sempre saudoso de revê-los. É pena que estamos tão distantes, senão eu ia proporcioná-los um grande e afetuoso abraço. Em breve você poderá fazer isso, porque nós temos uma programação que em breve vai poder oportunizar isso. Você que hoje vem falar sobre nascimento de responsabilidade, responsabilidade e consciência. Exatamente. É um tema palpitante, instigante, extraordinário, em que nos remonta ao raciocínio, à lógica, mas ainda respeitando nossos limites, os nossos acanhados limites, para compreender em verdade essas fundamentações. É um estudo longo, espero esgotá-lo hoje. Se não esgotá-lo, a gente fica para uma outra oportunidade. Mas é com muita alegria e felicidade que aqui estou, como um mero trabalhador, um aprendiz, mas um aprendiz, posso dizer, dedicado à doutrina espírita. Assim tenho procurado prosseguir em minha trajetória. Então, diante desta prévia, vamos compartilhar aqui o slide para que todos possam acompanhar. Capítulo 10 desse fantástico livro, Evolução em Dois Mundos, que André Luiz nos fala de palavra e responsabilidade. O nascimento da responsabilidade. Fazendo assim um apanhado, quando falamos de responsabilidade, falamos de consciência. Quando falamos de consciência, falamos de livre-arbítrio. E para compor esse quarteto mágico que se interage, falaremos também de liberdade. Então, onde começa um e termina o outro, eu acho que isso é um conjunto. A minha visão hoje, em tudo,
não é uma visão esquadrinhada, é uma visão de conjunto, porque tudo interage. A partir da criatura, dentro do seu processo evolutivo, já desenvolvendo a sua consciência, consequentemente, ele está também aplicando as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. E passa, então, a assumir responsabilidades. Quando muitos a temem, o nosso querido Freud nos diz que o maior medo do ser humano é o medo da responsabilidade. Porque, paralelamente a isto, vem o orgulho da criatura, o padrão de poder, o egoísmo, que não lhe permite errar e falhar, crendo-se muito poderoso, e por isso, quando falha, quando erra, ele naufraga no campo psíquico e no campo moral. Vem todo um processo psicológico que não vou detalhar aqui: culpa, frustração, baixa autoestima, sentimento de incapacidade, de impotência, e com traslado disso tudo para o corpo físico, traduzindo-se em enfermidades. Então ele teme, por conta disso, a responsabilidade. Limita a sua escolha, seu livre-arbítrio, e também a sua liberdade. Porque, em verdade, onde se encontra a legítima e autêntica liberdade? Muitos pensam que é fazer o que bem entende, a hora que eu quero, no momento que eu quero, utilizando-se dos meus interesses, dos meus desejos. Não. Sabemos que esse desejo, ou esses desejos, essas liberdades, são efêmeras, são impermanentes. Porque a legítima liberdade está no desvínculo de padrões em que estamos amarrados, agrilhoados, ou seja, aquilo que determinamos, aquilo que estatuímos como verdade, a nossa verdade, que nem sempre é a verdade, na maioria das vezes não é a verdade dos outros, pois cada um carrega a sua verdade. Então ficamos presos. Agora, quando começamos a nos assumir, através de escolhas bem direcionadas, aumentando o nosso grau de responsabilidade sobre nós mesmos, ou seja, o trabalho de conscientização, o despertar da consciência, a maturidade do espírito. A consciência remonta desde épocas recuadas, nós vamos falar sobre isso, mas estamos falando de uma consciência desperta, a verdade que nos pertence. Quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade, ela vos fará livres", Jesus está apontando para a verdade que nos cabe alcançar, chegar a ela, a nossa realidade pelo autoconhecimento, a nossa realidade, em que plano nos encontramos. Vamos lembrar que de onde veio o termo verdade? Veio do grego, que é uma divindade, inclusive, aletheia. Aletheia quer dizer verdade, que é sair da leté, Lethe, que quer dizer despertar da consciência. Vigilância. Também podemos assim definir a verdade. Sair da letargia, sair da inércia, sair da pasmaceira que muitos se encontram, por faltar a coragem, por faltar essa responsabilidade de se assumir. Pois sem isso, nós não vamos evoluir. O processo evolutivo, ele se subdivide em 3 itens. O primeiro item é o autoconhecimento. Reconhecer-se,
Sabe aonde a gente pode retirar esse ensino? Lá no livro Paulo Estevão, quando apareceu a figura majestástica de Jesus e inquiriu Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi um grande perseguidor do Cristo. E ele caiu em si. Quando se cai em si, é o autoconhecimento. Mas é suficiente? Não. Aí temos que nos aceitar. Nossos erros, nossos delitos, nossos desvios, nossas deformidades. Foi o que aconteceu com Saulo. Em que momento dessa autoaceitação? Quando Saulo dirigiu-se a Jesus e disse, falando para ele: que queres que eu faça, Senhor? É a entrega. Isso os gregos chamam de metanoia. Em francês é metanoiete. A conversão. A conversão é o segundo estágio. Se converte mediante a autoaceitação de nós mesmos a partir do autoconhecimento. Que queres que eu faça, Senhor? Daí não tem mais jeito. Foi o que aconteceu com ele no curso da sua existência até o momento que foi decapitado em Roma. Aí sim, neste curso, veio a transformação. Terceiro item do processo evolutivo do ser. Então, isso é maravilhoso quando passamos a compreender intrinsecamente essa raiz que é nossa. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao livro, que foi o móvel do nosso estudo, do nosso trabalho. Diz assim André Luiz: Nascimento da responsabilidade. Quando começou na criatura, criada pelo Pai, a ideia do próprio Criador, iniciando a religião. Quando a criatura começou a indagar, prenunciando a filosofia. A experimentação, anunciando a ciência. O instinto de solidariedade, prefigurando o amor puro. E a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Isso é algo encantador. Quando a gente vê aí o começo, os pródromos da responsabilidade, da ideia de Deus, o prenúncio da filosofia, as experiências no campo científico, um instinto de ajuda, de solidariedade, felicidade que André Luiz nos coloca aqui. Então, nesse concerto de forças, diz ele, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquirições. E enterrando seus entes queridos, amados, em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do paleolítico, da idade da pedra, do rústico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Olhem só, a própria consciência passou a conscientizar nesse concerto de forças a existência da morte, da desencarnação. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo, frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Essa comunicação Chico nos trouxe lá em Pedro Leopoldo, dia 16 de fevereiro de 1958. Eu tinha apenas 8 aninhos de idade, quando Chico nos trouxe
essa comunicação lindíssima do princípio da responsabilidade no seu nascedouro, diante dessa informação tão brilhante, tão clara de André Luiz. Quando a criatura, se sentindo ínfima, frágil, compreendeu a existência de Deus. Vamos lembrar o próprio André Luiz, em situação lastimável no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, se alimentando de gramíneas, dessedentando-se com filetes d'água, ou seja, na sua condição de dor, de sofrimento, assim como o filho pródigo da parábola do filho pródigo, reconheceu o autor da vida. E a partir do momento que ele reconheceu o autor da vida, ele foi resgatado por Clarencio para a instituição que nós conhecemos, nosso lar. Ali, quando ele compreendeu Deus, o autor da vida, a responsabilidade eclodiu então, o princípio da responsabilidade. Vamos então ao meu querido irmão, nesse capítulo que eu leio, releio e não me canso. Esse livro, para mim, é o Hors Concours, de Jorge Andréa, Impulsos Criativos da Evolução, na minha concepção. E lá no capítulo 3º, ele nos fala do primata ao homem, origem das raças, psiquismo e seus lastros instintivos, finalidade da evolução, palingênese ou reencarnação e o homem do futuro. Então vamos a algumas considerações do nosso querido Andréa. Então ele inicia aqui dizendo: do homem das cavernas, iniciando seu processo de conscientização, eu, César Reis, como o André coloca aqui, do homem das cavernas. Mas temos nossos questionamentos. Quando o próprio André Luiz nos fala de unidade de consciência na célula, as consciências rudimentares em outros reinos. Mas aqui ele está dizendo o processo de conscientização. É a eclosão da consciência, lá no homem das cavernas. Ao nosso homem do século XX, pois esse livro foi escrito antes do século XXI, profundamente necessitado de uma ética e moral qualitativas, o Minutus Cósmico escoou-se e as aquisições terão real sentido com seu respectivo valor. O valor aquisitivo será de grande significação individual, denotando a necessidade da sedimentação de experiências, onde o processo de conscientização estaria entrosado e relacionado no esquema. Ou seja, o valor aquisitivo do ser em evolução, denotando a necessidade de sedimentar suas experiências, aonde ali o processo de conscientização estaria entrosado e relacionado no esquema. Não estamos nos referindo ao despertar da consciência, que é um grau mais à frente. A gente sabe perfeitamente bem que muitas criaturas encarnadas ainda não despertaram suas consciências para o confronto com a verdade, que lhes cabe vislumbrar dentro de si. Aí está a legítima evolução, a responsabilidade, a coragem e não o medo de se enfrentar às sombras tenebrosas que carregamos. Então, isso a gente vê como um passo à frente. Mas ele fala aqui da conscientização dentro desses valores aquisitivos. Então, diz ele, o psiquismo passa a buscar sempre uma nova personalidade, a reencarnação. Porém, como existe o fator responsabilidade em sua estruturação, o processo evolutivo, antes de ser coletivo,
será individual. E os seus propósitos serão sempre ajustados, sem privilégios, dentro de uma lei perfeita. Quando falamos só a título de recordação, o psiquismo passa a buscar, né, uma nova personalidade, processo reencarnatório, uma nova potencialidade em sua estruturação. Sabemos como funciona o processo encarnatório. Nós temos o que chamamos de individualidade, onde estão todas as nossas experiências, que não são poucas, inclusive algumas de outros reinos, principalmente na área relacionada aos instintos, o primeiro andar do cérebro que nunca poderemos esquecer, do fantástico livro de André Luiz No Mundo Maior, em que Calderaro divide o cérebro em 3 andares. Os automatismos nossos, que ainda carregamos. Mas hoje nós já estamos utilizando, espero que muitos estejam, a consciência. Olha o processo de conscientização mais uma vez aí presente. Está na região cortical, córtex motor, no processo do autoconhecimento, dos instintos que carregamos no nosso primeiro andar do cérebro. Enquanto isto, a superconsciência nos aguarda. É um elevador. Se utilizarmos a consciência, desde que haja o despertamento, para estarmos frente a frente com a nossa verdade, e aí então entramos com a aceitação, com a conversão, com a metanoia, no processo de transformação, já estaremos nos encaminhando para as estruturas corticais pré-frontais, ou seja, o terceiro andar do cérebro, dos superconscientes, dos ajustados, dos intuitivos, dos alinhados com a lei de Deus. Mas antes de termos este processo coletivo, e aí isso nos remonta também à ideia do inconsciente coletivo do Jung, aonde esse patrimônio está em nós, mas precisamos de início trabalhar a nossa individualidade. Não é individualismo, a nossa individualidade. E traçar os faceamentos e as interconexões com esse coletivo, que eu admiro muito, que Jung nos colocou. Um patrimônio da humanidade. Do coletivo da humanidade relacionando-se com o nosso coletivo. Então seriam núcleos ainda embrionados, porque estamos em evolução. Eu acho essa correlação muito interessante. Bom, para que a evolução, então, possa conter em seu estofo, diz o Andréia, o processo de conscientização e responsabilidade, terá que incidir em cada ser de per si e arregimentar o respectivo manancial de aquisições. Então, tudo dependerá da evolução, das aquisições que irão formar o nosso lastro espiritual. A maturidade do espírito, aí falamos novamente do despertar da consciência. A conscientização dos valores, do que é certo, do que é errado, e não ficarmos, como muitos ainda o fazem, a fugir da responsabilidade, criando proteções, criando mecanismos para não se encarar, para não correr riscos, cujo orgulho ainda, repito, não permite com que a criatura tenha a devida humildade. Lembrando que humildade vem de humus, que quer dizer terra. Então, o indivíduo humilde é um indivíduo terroso, argiloso. O que quer dizer isto? Reconhecer a sua condição terrena, ser humilde. E aí entra essa consciência, a consciência da humildade, de nos reconhecermos, de nos aceitarmos
pois somos seres inacabados, como dizem os espíritos. Precisamos dessa cota de responsabilidade, de nos assumir sem medo. Erramos, faz parte da existência. Errarmos, fracassarmos, para nos soerguermos. Então, passa o indivíduo a ter responsabilidade de seus atos, em constante e contínua cadeia. Uma única vida, num corpo físico ou personalidade, repetindo a questão da personalidade, que é apenas um segmento da individualidade. Quando reencarnamos, há um deslocamento de um grupo energético do nosso psiquismo para formar o que chamamos de personalidade, que pertence à individualidade. Mas como ainda não temos conscientização, a coragem, a responsabilidade em busca da grande liberdade, criamos as máscaras, as personas, daí veio o termo personalidade. Por isso que temos que reencarnar, até nos descobrirmos, a autodescoberta. E aí vamos, então, trabalhando as nossas questões, as nossas personalidades. Então, uma única existência não daria para sedimentar as potencialidades positivas necessárias nas redes dessa estrutura. Então, pela lógica dos fatos, equilibrada dentro de uma lei de justiça, o eu, ou a individualidade que acabamos de citar, terá que ser imortal. Sua ampliação proporcionada às aquisições absorvidas nas diversas etapas reencarnatórias. Aí está a excelsitude da reencarnação, essa ampliação da consciência, expansão do livre-arbítrio, assumirmos responsabilidades, adquirirmos valores, são as aquisições, transformarmos, né, os nossos equívocos anteriores de tantas encarnações malfadadas em valores. Chamamos isso de autoiluminação. Não é ninguém que vai nos iluminar. Somos nós. Para isso temos o livre-arbítrio. Para isso temos essa responsabilidade de autoiluminarmos-nos, que significa a transmutação de sombras, de complexos, numa visão junguiana, em valores morais sólidos, cumprindo as leis que o Pai nos deixou, que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho e que está em nós. Temos que considerar isto. Vamos aqui recordar o que Jesus nos disse. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. Ora, então sabemos que esse reino de Deus está em nós. Temos que alcançar esse reino de Deus? Não. Porque quando falamos eu preciso alcançar o reino de Deus, parece que esse reino de Deus está distante. Quando não está. Ele está em nós. É uma questão apenas de percepção, do despertar desta consciência, essa abertura, essa ampliação da consciência para os fatores divinos que estão em nós. Então é um grande equívoco dizermos, eu tenho que alcançar o reino de Deus. Parece que ele está distante quando não há distância. Deus está em tudo. E vamos lembrar o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Ora, se o reino de Deus está em nós, o Cristo está em nós. É a zona crística, que foi sentida palidamente por Saulo, quando disse para todos nós: não sou eu, mas quem vivo. Ele, no auge do seu apostolado, no arroubo do seu apostolado, não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É o mestre interior,
que eu vos falei na última apresentação. Então, todo esse processo de ampliação estará exatamente proporcionado às aquisições que vamos adquirindo ao longo do processo evolutivo e só a reencarnação nos proporciona. Não há outro meio. Diz aqui o professor Andréia, as aquisições elaboradas no ser físico, pois a personalidade está no corpo, o ego é o centro da consciência, a consciência está no corpo, é o ego que vai determinar tudo isto, as escolhas, serão então transferidas para o interior do psiquismo ou zona espiritual. As aquisições, negativas e positivas, de acordo com as nossas escolhas. Por isso que o Amit Goswami nos diz, o grande físico quântico, escolho, logo existo. Existimos por conta de nossas escolhas. Descartes falou, penso, logo existo. Goswami disse, escolho, logo existo. Então, há uma transferência para o nosso psiquismo, ou zona espiritual, ou inconsciente, que sedimentará os frutos individuais das experiências, preparando sempre melhores condições a serem transferidas a uma nova personalidade pelo processo palingenético. Isso é de um brilhantismo, esse raciocínio. Vamos, então, transferindo para uma nova personalidade, uma nova existência, uma nova consciência, para que, então, possamos evoluir. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Chegarmos à perfeição. Para isso, temos que passar, dizem os espíritos, por todas as vicissitudes, por todas as provas, para irmos compondo esse grande concerto espiritual que alcançaremos inevitavelmente. Então, com essas renovações reencarnatórias, vai o espírito burilando as suas fontes, aparando as arestas. Joana usa um termo, anfractuosidades, as arestas, adquirindo sempre melhores condições de realização pelos necessários impulsos evolutivos. Os impulsos evolutivos são necessários. Então, nesta realização individual, podemos acompanhar a evolução psicológica de determinado ser, a realização. Podemos, então, acompanhar a evolução mental, consciencial, psicológica de um determinado ser. Quanto mais desenvolvido for o seu processo de realização, maior será o impulso, o direcional, em busca da grande energia cósmica, energia divina, que está em nós. É uma questão apenas de abertura. É o despertar da consciência, é o sair da letargia, sair da leté, pois a letéia é a verdade. Enquanto não fizermos este trabalho realizado pelo ego, pela consciência, pela conscientização, nós vamos ficar paralisados, estagnados, como diz o Jung, ossificados, mumificados. Então, é uma escolha em busca dessa grande energia. Só alcançaremos a grande energia se nos alcançarmos. Temos esta consciência, consequentemente a responsabilidade de nos buscarmos a verdade que nos pertence. Então, quanto mais simples for a alma de uma determinada personalidade, mais tem necessidade de afirmar-se na grei, no grupo, como que fazendo parte da consciência grupal. Então, diz aqui o nosso querido Andréia, o grupo hominal se vai desenvolvendo e buscando a consciência da família,
que, por sua vez, busca a consciência de um Estado e da nação. Em grau mais elevado, a consciência continental. E, finalmente, a consciência planetária. Então, tudo parte da consciência, né? Como espírito que somos. E aí vamos nos solidarizando com a família, nesse coletivo familiar, depois do Estado, da nação continental e planetária. Seremos consciências planetárias. Há algo melhor que isto? Pergunto. Então, alcançando a consciência máxima em nosso orbe, procurará afirmar-se na posição de uma consciência cósmica, divina, que está em nós, repito, onde foram incorporados os elementos positivos e harmonizados na construção de um amor universal. Tudo tem o amor. É o amor que sustenta absolutamente tudo, porque, como diz João, o evangelista, Deus é amor. Se Deus é amor e Deus é o Criador, quem cria? O amor. Agora, é um amor ainda inalcançável. O amor incondicional, o amor crístico. Nosso amor ainda é um amor de posse. É um amor inseguro, instável, de querer comandar, de querer controlar. É um amor de apego, que, como diz Pierre Weil, é a raiz de todo sofrimento humano, o grande educador francês, é o apego. E diz ele que o apego leva ao medo, à insegurança de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso. E o medo acaba se deflagrando nos processos patológicos mentais, como ansiedade, como depressão, como transtornos, e por aí vai. O que faz com que, frente à nossa pouca evolução, reforcemos o apego, equivocadamente achando que temos que segurar mais, controlar mais. Então, precisamos fazer todo esse trabalho de conscientização, de despertamento, de responsabilidade, que nós chamamos, e Joana fala muito bem sobre isso em sua literatura excepcional, o auto-amor. Por isso que o Cristo nos deixou a tríade clássica: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. É o auto-amor. É esse trabalho de autoconhecimento. É o despertar da consciência para nos aceitarmos e nos modificarmos. Não há outro caminho. Fazer eclodir, frente a uma abertura, esse amor universal que está em nós. Se Deus está em nós, o Cristo está em nós, o amor está em nós. É uma questão apenas didática e de entendimento, de compreensão e de percepção. Aqueles que não puderem acompanhar o grupo, claro que ficarão atrasados, renovando experiências, até que a sua posição individual adquira condições para sentir-se entrosado nas malhas do grupo afim. Claro, queridos irmãos, o nosso ego, nosso orgulho, ainda não nos permite isto. O nosso egoísmo, dessa visão do outro. Por que será que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação? É sair de si, do egocentrismo, do egoísmo, dessas malhas em que estamos presos, desses cipoais do ego doente, escravocrata, como diz Joana de Ângeles, olharmos o outro, aceitarmos o outro,
há um termo que eu gosto muito, a complementariedade. O outro está sempre nos complementando, estamos sempre aprendendo. Em nossos périplos reencarnatórios, ter essa visão do outro, colocar-se no lugar do outro, aceitar o outro como ele o é. Se ainda não temos condições de perdoarmos nossos adversários, que pelo menos procuremos ressignificar suas atitudes, porque cada um está num degrau evolutivo. Há uma metáfora que eu gosto muito do monge e do escorpião, em que o monge, correndo risco de vida, tentou salvar um escorpião. Foi mordido, voltou a mergulhar nas águas caudalosas e conseguiu salvar o escorpião. E os discípulos perguntaram para ele: por que você fez isso? Um animal peçonhento, venenoso, ainda te mordeu, ainda te picou, e você correu risco de vida? O que ele respondeu? Cada um age de acordo com a sua natureza. Eu agi de acordo com a minha. O escorpião agiu de acordo com a dele. Que lição lindíssima esta! Mas nós estamos presos ainda na supremacia do ego, da importância, da prepotência, da arrogância, nos distanciando do outro. Então temos que rever tudo isso. De preferência, não esperar a dor chegar. A dor que nos direciona, que nos aperfeiçoa, que nos educa, que nos sensibiliza, como diz Leon Denis, ela é necessária sim, mas já agora, com a conscientização, nós poderemos já imprimir novos caminhos em nossas jornadas espirituais. Então, no homem pouco desenvolvido, a forte consciência grupal lembra as reminiscências da alma grupo que conhecemos dos animais, onde o indivíduo tem necessidade de quê? De um guia comum, de um guia de massa. Ainda sob a vigência do determinismo, chamada alma grupo dos animais. No mais desenvolvido, há sempre um distanciamento do grupo de origem, em consequência da necessidade de viver novas qualidades absorvidas que, por sua vez, farão parte de uma consciência mais larga, a expandir-se na universalidade. Essa busca de uma consciência cósmica, onde a individualidade ou o eu, como que se afirma e melhor mobiliza-se dentro do próprio Deus, universo de infinitas dimensões. Isto tudo realmente nos concita dentro deste conhecimento, dessa instrução, é que verdadeiramente nos modifiquemos. Sabemos que tudo isto é passo a passo. A própria Joana de Ângeles nos afirma que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. A natureza não dá saltos. E nós, dentro de imediatismos regidos pelo orgulho, pelo ego doente, nós queremos resultados para ontem. É o imediatismo. E a doutrina espírita nos explica o quê? Como se reconhece o verdadeiro espírita. Poderíamos tirar o termo espírita, o vocábulo espírita, e colocar cristão. Como se reconhece o verdadeiro cristão? É aquele que faz esforços dentro de uma consciência, dentro de uma responsabilidade, para domar suas más tendências, as suas más inclinações. Então vejam que a doutrina espírita não fala em resultados, fala em domesticação, domar. E o Gandhi, nosso querido Gandhi, Mahatma, ele também nos diz que o mais importante não são os resultados, e sim as tentativas. A gente vai tentando, vamos cair. Sabem por quê?
que ainda estamos refertos de condicionamentos deletérios, negativos. Então, a solução não é simplesmente fazer uma incisão cirúrgica e retirar da alma essas experiências negativas, equivocadas. O processo é muito mais sério. É um processo de integração. Essa é a palavra-chave. Nós somos seres duais. Esse é um termo correto, a dualidade. Nós oscilamos e vibramos entre esses fatores, o bem e o mal, a alegria, a tristeza, a mágoa e o perdão, enfim, são as dualidades. E por isso temos que reconhecê-las para o processo que chamamos de integração. O sistema é de diluição, é diluir todos os processos experienciados. E aí precisaremos, certamente, de inúmeras encarnações. Sem isto, realmente fica impossível. Então, diz o professor Jorge André, da alma grupo dos animais, onde os processos de realização da colônia são absorvidos para um todo energético, aos alicerces do psiquismo humano, nos arcanos da alma, um grande caminho foi percorrido, guardando a imortalidade do eu. É importante nós ressaltarmos que esse processo da alma-grupo dos animais, que são absorvidos para um todo energético, não é que isso se perca, absolutamente não. Vai lá para o fluido universal, onde isso tudo é regido por espíritos, para futuras encarnações desses animais, não perdendo suas experiências. Porque tudo, em verdade, cursa de acordo com a experiência. Então, vai para esse todo energético, o fluido universal, para depois uma nova estruturação de um novo corpo, aonde ali o princípio espiritual continuará seu processo evolutivo sem perder o já adquirido, suas aquisições. Porque senão se mistura no todo energético, é uma perda desses valores conquistados. Então, o salto da faixa animal para o hominal está indubitavelmente no processo de conscientização, que se irá tornando cada vez mais expressivo. Então, guardemos isto. Não temos como ainda entender onde está o processo da consciência lá em outros reinos, processos rudimentares, mas a conscientização, o entendimento, a compreensão está exatamente nesse salto da faixa animal para o hominal, processo de conscientização, que vai cada vez mais se expressando, cada vez mais vai se ampliando. O livre-arbítrio, as escolhas, tudo que foi dito aqui, nos libertando desses elos, dessas correntes que nos prendem, por isso não somos libertos ainda. A responsabilidade, sem medo, com coragem de nos assumirmos. Então, isso tudo é um processo que está exatamente na evolução da criatura. Então, para Kardec, o processo evolutivo só será atuante e compreensivo com as aquisições nas diversas etapas reencarnatórias. E mais do que tudo, acolitado, ou seja, seguido pela moral e ética de qualidades sempre positivas. Claro que uns vão se demorar mais, porque ainda não despertaram, ainda estão no campo da ignorância. Existem dois grandes óbices que eu gostaria de citar aqui, que os espíritos nos trouxeram. Os dois grandes óbices, escolhos, obstáculos para a evolução da criatura humana.
Um deles é a ignorância. Ignorar, desconhecer. E o outro, o preconceito. Seus preconceitos, suas leis e suas regras. Unindo a ignorância ao preconceito, o que estamos vendo atualmente, muito atuantes, nós vamos desaguar no fanatismo. E o fanático, ele não se abre, ele é impermeável. Primeiro, por ignorar o que, de certa forma, nós já conhecemos. Por esta doutrina reveladora, o Consolador prometido por Jesus, racional, lógica, coerente, criaturas que realmente ignoram. Então estão a serviço dos seus próprios preconceitos, que são trazidos de outras existências, reforçados pela educação da atual existência, da família, e a criatura torna-se empedernida, endurecida nos seus conceitos, que é o fanatismo. E como vai ser realmente muito difícil romper essas barreiras. A dor, ou a dor que se torna suprema, uma dor realmente excruciante para o repensar. Eu tive um exemplo disso, gostaria de dividir com todos. Uma criatura da minha família, extremamente intelectual, materialista, ateu, e que teve uma desencarnação e hoje encontra-se no mundo espiritual. Quer dizer, a penúltima informação que tivemos, completamente ainda desorientado, achando que tudo é o sistema, que é tudo produto da mente. Mas já houve uma comunicação mais recente em que ele começou a se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, disse Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas. Começa, então, todo o processo, quando a dor é superlativa, de reconhecimento, de autoconhecimento, para a autoaceitação e o início da transformação, exatamente como aconteceu com Saulo. Que quereis que eu faça, Senhor? É entrega. Em seus livros e postulados, o codificador da doutrina dos espíritos, absolutamente dentro da lógica dos fatos, informa que a essência do processo evolutivo corresponde a etapas arquimilenares, com as renovações periódicas propiciadas pelo mecanismo reencarnatório. Existindo, por conta disso, a grande expressão de justiça e responsabilidade, a definirem posições ajustadas e harmônicas. Vamos, então, já praticamente para o encerramento. É um estudo amplo, que certamente eu não vou conseguir esgotar todas as pesquisas, os trabalhos que fiz, mas o capítulo 20, porquanto o nosso tema foi exatamente responsabilidade, consciência. Agora vamos falar o que André Luiz nos traz lá no capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões, fazendo uma avaliação de responsabilidade e consciência. Vejamos. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. Claro que também poderíamos dizer que o despertar da consciência fez com que a criatura aumentasse o grau de sua responsabilidade. Então, diz André Luiz aqui que a responsabilidade acabou iluminando a consciência, que, por sua vez, abriu campo para a responsabilidade. E aí entraríamos, como já foi dito, expansão do livre-arbítrio, das escolhas, que quando submergimos em nós mesmos, começamos
longo trabalho de mudanças, de reformas, pelo despertar da consciência, nosso trabalho responsável, mesmo sabendo das dificuldades que são inerentes a todos esses processos. Então, a centelha da razão, nos diz André Luiz, converter-se em chama divina, abertura da consciência. E cada um tem seu momento, cada um tem sua maturidade. Não podemos simplesmente achar que todos vão despertar suas consciências num determinado momento, porque isso vai depender de cada criatura, do processo evolutivo em que ela se encontra. Então, a inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade. Olhem só aí o termo humildade. Reconhecer a sua condição terrena, de erros, de falhas, de fracassos, sermos aprendizes, humildes, reconhecer em suas entranhas a ideia inalienável de Deus, o autor da vida, o criador de tudo, conduzindo-se então de modo racional. Olhem a razão aí, parte cognitiva, intelectiva. A criatura experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento, mais uma vez aqui, o despertar da consciência, que além das operações vulgares da nutrição, da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição então se amplia, seguindo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Bom, eu digo que isso aqui a gente deveria moldurar e colocar num quadro, da emolduração, para a gente ler e reler tudo isso. Todos esses dizeres magníficos de André Luiz. Quando então vamos plasmando esse senso moral, vamos plasmando em nós as aquisições, o conhecimento, os sentimentos, para que o amor surja com toda a sua força. Esse amor de sacrifício, esse amor de renúncia em prol do outro, e não esse amor chamado de amor próprio, onde a gente olha só para nós mesmos, esse amor posse, que é uma ilusão, que é impermanente, pois afinal, só através realmente da prática da renúncia, da solidariedade, de sair de si, desse claustro que é o ego, que nos limita, para nos expandirmos para o próximo, é que nós vamos exercer, mediante o despertar da consciência, da responsabilidade, uma outra visão, um outro enfoque. Então, até a época recuada do Paleolítico, da Idade da Pedra, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Então, aquela época recuada do Paleolítico, onde imperava o determinismo, as inteligências divinas interferindo, para que então, pela evolução, houvesse a estruturação de um veículo físico mais evoluído,
com preciosas reservas para um futuro que nos aguarda, um futuro imenso, envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, que caracteriza a criatura humana, não o pensamento fragmentado dos animais, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento, olha aqui a responsabilidade, de um aperfeiçoamento do seu corpo espiritual, do perispírito, onde estão todos os registros. A aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária, fazendo parte do processo evolutivo, para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Queridos irmãos, nós teremos aí um campo imenso, voltando ao livro do nosso querido Jorge Andréa. Eu só queria encerrar, porque daria realmente um estudo mais ampliado, deste gráfico. Esse gráfico em que eu mergulhei nele, tal a sua beleza, tal, né, o raciocínio do nosso querido Jorge, e que nos mostrou nesses triângulos aqui, vamos observar, a trajetória do princípio espiritual na Terra. Então, diz ele aqui na observação, para dentro das linhas X, e lá em cima XY, Y, e lá em cima YY, Y com apóstrofe, né? As fronteiras sempre limitativas do espírito, que são essas, nossas limitações. Por mais evoluído que seja, assim estará envolvido pela imanência divina, isto é, a criação e seus efeitos. Para fora das referidas linhas, que não são essas, que limitam a infinitude do Deus transcendente. Então a gente vê aqui uma rápida análise, a trajetória do princípio espiritual na Terra. Onde temos aqui, nesse triângulo, uma zona ou região de antimatéria, que não é a nossa matéria, é o fluido cósmico, que certamente, como Kardec nos fala, é que o espírito ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Significando com isso, está lá na doutrina, que ele é criado de alguma matéria que nos escapam ao alcance. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, tudo é originado do fluido cósmico universal. Porque quando falamos de espírito, Kardec nos diz filosoficamente, nós estamos falando da alma, o princípio inteligente, e o seu corpo. Por que um seria oriundo de uma estrutura e o outro de outra? Não é muito mais fácil entendermos que tudo vem do pensamento de Deus, o fluido cósmico universal? Então, essa estrutura, essa região de antimatéria, converge aqui para esse ponto. É o nascimento do princípio inteligente, que certamente irá evoluir dentro de um respectivo reino. Por isso que nós vemos aqui as eras. Está aqui do lado esquerdo. Período de formação arqueozoico, o paleozoico, o aparecimento da vida mineral, com as suas afinidades moleculares, forças de atração e coesão. No Mesozoico já vem a formação dos vegetais, com a sensibilidade que lhe diz respeito,
Cenozoico das espécies animais, já dentro do processo evolutivo, o instinto e o nascimento da individualidade aqui, quando, no antropozoico, o aparecimento do homem, surgindo então a zona de conscientização, o raciocínio, quando realmente aparece o homem, o princípio espiritual, hominal, ou seja, formação, o aparecimento do espírito. E vocês podem notar aqui, por esse gráfico maravilhoso, que todos esses segmentos estão sob a ação do determinismo. Os infranormais, mesmo com a parte intelectiva, a razão, depois os normais, uma diminuição do determinismo, os supernormais, uma ampliação com a presença da superconsciência, da intuição, onde o livre-arbítrio nos seres superiores é pleno, processos psíquicos inavaliáveis, a superintuição abrindo-se neste triângulo ao infinito, onde estão lá a zona de atuação do princípio espiritual, cada vez mais ampliado pelas aquisições das constantes e infinitas experiências. Eu vejo esse gráfico aqui, eu fico aqui, né, perplexo, embevecido, a beleza que isso aqui representa desde o existir, do princípio espiritual. Como diz Leon Denis, o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Aqui, ó, aparecimento do homem, no antropozoico, no seu processo evolutivo, saindo das condições do determinismo para ampliação da consciência no seu aspecto evolutivo, pelo livre-arbítrio, pelas escolhas. Tudo que falamos até então. Esse estudo é um estudo realmente instigante, gostoso de se estudar, de uma compreensão muito grande, que o nosso querido Jorge também nos coloca, nos impulsos criativos da evolução. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. E ficamos, então, muito felizes, mas responsáveis. Responsáveis por nós mesmos. Nossas escolhas que devam ser calcadas, arraigadas nos princípios evolutivos ético-morais que o Cristo nos deixou e que está em nós. O que nos falta é essa abertura. Não é o alcançar, é se abrir. Abrir para que essas leis possam ser entendidas, compreendidas e praticadas através de nossas consciências, que estarão se ampliando ao infinito. E assim vamos evoluindo. Então, passo a palavra à minha querida Nádia para os encerramentos e ficamos aí, dentro de possibilidades, à mercê de perguntas. Para um tema palpitante, né, Rubim? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós Dentro agradecemos. de, dentro de compreensões que ainda precisam ser mais ampliadas. Eu creio que esse planeta de regeneração, minha querida Nádia, vai nos trazer muitas coisas. Muitas Certamente. coisas, não é? E que possamos compartilhar Nossa estando questão é chegar encarnados. lá, né, Rubim? Pois é, dependerá de nós, né? Exatamente. Olha, nós queremos agradecer aqui o boa noite a todos, com beijinhos e tudo, da Neuci Correia Dias, da Rosa Martins, da Alvanira de Jesus e de César Reis. Não mandou beijinhos, mas mandou 3 questões. Primeira questão, Rubim, do César Reis. O ser imortal decorre do limite superior da progressão evolutiva? Você quer que eu coloque as 3 perguntas ou uma por uma? Não, vamos fazer uma por uma. Isso. Então, Repita aí a pergunta. a primeira delas, o ser imortal decorre do limite superior de progressão evolutiva?
sem dúvida nenhuma. Como contestar isto, né? Nossos limites ainda, um tanto acanhados, né? E que estamos nesse processo aí evolutivo de ganharmos aquisições, experiências, saindo desse campo que ainda nos limita muito, né, ô César? Da nossa pequenez, temos que nos desapartar dentro do possível desse orgulho que tanto nos diminui. Porque eu não tenho a menor dúvida que o grande obstáculo para a nossa evolução, para a nossa consciência, é o orgulho. E é o orgulho que nos dá as nossas leis, regidas por nossas escolhas, fruto de encarnações anteriores e mais a atual. E certamente os processos educativos, do lar, são verdadeiros contributos. Temos as questões internas, nossas, e temos as questões externas da sociedade em que vivemos, que nos são passadas quando crianças, pelos nossos pais, pelos colégios. E eu vejo isso auspiciosamente, no sentido de que tudo vai se modificando ao longo da evolução, ao longo das existências. Então, trazemos limites ainda, né? Como mostrei aqui no gráfico. A hora que alcançarmos o total, a plenitude de nossas escolhas do livre-arbítrio, como seres superconscientes, nós estaremos alinhados com as leis maiores, que ainda são obstruídas pelas nossas leis pessoais, individuais, regidas por uma consciência ainda deformada, porque uns têm mais, outros têm menos, obviamente. Porque também não basta a gente conhecer, a gente tem que botar em prática. E quando eu leio e releio a missão dos espíritas, os trabalhadores da última hora, eu não me canso quando Erasto nos diz: vós sois os eleitos de Deus. Isso é, para mim, impressionante. Nós somos eleitos de Deus. E a palavra eleito surge elegante. O elegante é o eleito. Daí a elegância do self, a elegância das leis de Deus profundas que estão em nós. É a nobreza do espírito, é a elegância do espírito, que vem de eleito. Agora, temos que realmente nos abrirmos para essa condição de eleitos, dentro de nossas possibilidades ainda muito limitantes. Mas vamos chegando lá, porque é a nossa destinação e sabemos muito bem disso. Isso, outra pergunta do César. Há uma relação, Rubim, entre consciência e responsabilidade? Sem dúvida, a partir do momento que há uma conscientização, como o André Luiz nos trouxe com muita propriedade no livro Evolução em Dois Mundos, há também a responsabilidade. Passamos a ser responsáveis porque somos mais conscientes. Agora, sabemos perfeitamente bem, querido César, que muitos fogem da responsabilidade, porque não querem ter a consciência. Eles até a têm, mas não querem, por medo, por insegurança, por temer, né, o fracasso, como diz Freud, o medo da responsabilidade. O medo está muito presente, né? O Jorge André, eu sempre me lembro disso, que ele diz que era o pano de fundo do nosso psiquismo, porque somos verdadeiros atores, representando. São as nossas máscaras, as nossas proteções, que são inúmeras mecanismos de proteção do ego, quando o medo está lá no pano de fundo. O medo terrível que a criatura tem de não cumprir seus objetivos egóicos. O orgulho, né?
a dominação, o controle. Vejo como existem patologias hoje, não estou patologizando, mas estou mostrando fruto disso aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo: o transtorno do pânico é quando a criatura perde o controle, por serem controladores. Aí vem o terror, vem aquelas imagens arquetípicas de erros, de fracassos do passado que afloram na consciência do portador de transtorno do pânico. Então, é a questão do controle, a questão que somos ainda criaturas que ficam alimentando essa questão do nosso ego, da nossa consciência. Por isso tememos a responsabilidade, porque tememos falhar. Essa questão do fracasso, ela é muito forte nos orgulhosos, no estado orgulhoso de ser, que eles se acham tão importantes que não admitem o erro. Eles não têm esse autoconhecimento, esse reconhecimento, e muito menos a autoaceitação. Então perguntam como é que eles vão se transformar se não houver essa autoconscientização, que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, que sabemos que não é uma frase de Sócrates. Ele retirou lá dos templos sacerdotais da antiga Grécia, que estavam nos dintéis. Dintéis eram aqueles letreiros. Existiam dois: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso, onde tinham os oráculos. Então Sócrates retirou daí. Agora, lamentavelmente, isso tudo foi destruído, depredado pela criatura humana. Não conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Terceira pergunta do César Rubim. Entendemos que Jesus tem consciência cósmica. Sim? Podemos citar outros exemplos? Bom, a maior que Jesus eu desconheço. É um espírito puro. É claro que existem outros, né? E o nosso querido Emmanuel nos fala no Caminho da Luz, né? Da comunidade dos espíritos puros. Existem criaturas que estão se aproximando disso pelo processo evolutivo, já numa consciência mais dilatada, mais cósmica, de mais amor. Tivemos aí diversos exemplos, né? Inclusive entre nós, Chico Xavier, né? Um exemplo de amor, exemplo de dedicação plena, mas sabemos que é um espírito superior, ainda não puro, puro só Jesus, dentro do nosso conhecimento, do nosso acanhado conhecimento. Qual é o outro espírito, pergunto, que teve autoridade moral de nos dizer: eu e o Pai somos um e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Teve alguém que disse isto? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não teve outro. A sua autoridade moral, sua consciência cósmica plena. Quando a gente estuda aquela definição dos espíritos puros lá em Kardec, que gozam de uma inalterável felicidade, não precisam reencarnar, e reencarnou sendo o maior missionário de todos, sabendo tudo que iria passar, mediunidade plena, efeitos inteligentes, efeitos físicos, percussiente, penetrava nas criaturas com uma facilidade impressionante, coisas que ainda desconhecemos. Não sabemos como funciona isto, mas sabemos que existe. E aí, então, quando ele nos diz: nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ora, eu quero estar exatamente alinhado nessas hostes, ou pelo menos me esforçar para tal, reconhecendo meus erros, minhas impropriedades, minhas inconsequências, aceitando-as, é a metanoia, metanoiete, né, no francês, para então buscar os processos de transformação, que serão lentos. A Joana chama de descondicionamento ou desimpregnação. Teríamos um outro termo também, desfixação, porque ainda somos comandados por fixações mentais. Como diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, aliás,
Aulus nos diz isso. Para mim é um capítulo impressionante. Ou seja, estamos vibrando ao derredor do nosso ponto nevrálgico, ou seja, das fixações mentais. Vamos dar um exemplo: aquelas mágoas que trazemos da infância porque fomos castigados, que a gente não esquece. Quando nos sentimos rejeitados, e como diz o velho ditado do grande psicólogo Lelu, nós não somos rejeitados, apenas somos rejeitados por aquilo que a gente espera do outro. A gente está sempre esperando do outro. E quando o outro diz não, nos sentimos rejeitados, feridos no nosso ego. E Jesus foi muito claro: não, não, sim, sim. Ainda dentro desse processo de conscientização de responsabilidade, temos que começar a trabalhar a autenticidade. Sermos autênticos, que não quer dizer sermos agressivos. Jesus nunca foi agressivo. Espírito puro, agressivo? Não. Ah, mas chicoteou os mercadores? Vamos entender os mecanismos. Vamos entender o fluido universal com ectoplasma para que os chicotes caíssem e gerasse ali um problema, saíram todos correndo em debandada, porque estavam mercadejando com as coisas santas. Agora, o que a gente não pode entender como espírita é Jesus pegando um chicote. Isso é um lado humano. Aliás, quantos não antropomorfizam, né? Traz Jesus para o nosso plano. Jesus está em outro plano, é um espírito puro, e lá chegaremos. É uma questão de evolução. E aí tudo que foi dito hoje. Ampliarmos nossas consciências, assumirmos responsabilidades, expansão do livre-arbítrio, nos libertarmos de nossas cadeias, de nossas sombras, das nossas questões, que trazemos, não temos como quantificar isso. Mas é o processo de autoiluminação, como falei. César ainda faz uma outra questão, Rubim. Ele diz: outra questão envolve o conceito de alma-grupo. Creio, diz César, que Kardec não usou este termo, embora se deva citar a questão 607A de O Livro dos Espíritos, sobre a individualização progressiva do princípio inteligente. Pode, por favor, comentar, Rubim? Essa questão ela é fundamental, né? Ah, Porque alguns animais ainda estão sob a vigência dessa questão da alma-grupo. Não houve ainda a presença do olho pineal, né? Da individualização. Porque a pineal é que vai determinar o processo de individualização. Então, por exemplo, o peixe é uma alma-grupo, ali é o cardume. Tanto que existe uma teoria para aqueles que não comem carne, mas só comem peixe, em que retirar um peixe dessa alma-grupo não vai fazer tanta falta, não é? Então, são as criaturas que já não comem carne humana, ou melhor, carne humana não, pelo amor de Deus, carne animal, mas comem peixe. Porque, tirando um peixe dessa alma-grupo, isso não vai fazer falta, segundo eles. Então, há um guia de massa, né, para essa questão da alma-grupo. Então, a afirmação é de que isso tudo com a desencarnação desses seres, porque desencarnam, vai para o todo energético. Mas não se perde no todo energético, que seria o fluido universal, o pensamento de Deus. Ou seja, cada animalzinho deste não vai perder suas experiências, suas aquisições, em futuras encarnações, às vezes dentro do mesmo reino, ou quiçá em outros reinos, compondo essa alma-grupo, até chegar, né? Kardec não fala de alma-grupo realmente, até chegar ao processo de individualização. Aí sim, já com a glândula pineal, chamada glândula do pensamento, a glândula da mediunidade também, essa estrutura magnífica, que, como dizia o Jorge André, nunca esqueço disso, é do tamanho de uma unha feminina do dedo mindinho.
é a glândula pineal, esse grande espelho, né, que nós temos dentro de nós. É a glândula que realmente nos mostra a questão da individualização. E aí o processo evolutivo, porque Isso. estivemos lá também na alma grupo, como estivemos nos minerais, como estivemos nos vegetais, como princípios espirituais em evolução. Poderíamos dizer, né, dentro da nossa ousadia, que existia uma consciência rudimentar? Sim. Se a célula, segundo André Luiz, é uma unidade de consciência, a questão cerebral da membrana citoplasmática, que é o cérebro da célula, e uns comprovaram que a consciência está nos microtúbulos e suas proteínas, as tubulinas, por que não, né? No reino mineral, no reino vegetal, com características que lhes são peculiares. São consciências rudimentares que desconhecemos a miúde. Nos falta exatamente ainda a evolução para entendermos e compreendermos tudo isto, que a própria ciência vai desvendando a pouco e pouco. Quem nos cumprimentou também é José Mário Fiuza, nosso diretor financeiro aqui, e a Neuci Correia Dias está agradecendo pelo estudo profícuo e que o amor do Cristo continue nos assistindo sempre. Obrigada, Neuci, agradecemos, retribuímos essas vibrações, continue com elas aqui também no ICEB, viu? Ô, Rubim, nós estamos aí já sobre a hora, mas quando você citou o homem, você estava citando o Jorge Andréa, o homem pouco desenvolvido depende da consciência grupal. Não foi isso? Não, acho que você não entendeu bem. A consciência grupal, a Não, eu não alma grupo. copiei corretamente, porque isso eu estava tentando copiar do seu slide. É. Vamos então analisar por esse prisma, né? A partir do momento que ainda estamos no individualismo, ainda não estamos atrelados ao grupo, à solidariedade, à fraternidade. Então, eu vejo essa, esse grande obstáculo para que nós nos liguemos ao grupo, ou seja, a interação, a fraternidade, o respeito, a interconectividade, a complementaridade, entendendo que estamos sempre sendo complementados com as experiências alheias, é porque ainda estamos nesse terreno individual, fechados nessa redoma das nossas ideias, das nossas crenças, dos nossos valores, dos quais muitos ainda não abriram mão. Exatamente isso. César Reis está se despedindo aí, vai com Deus, meu amigo. Dedicação, gratidão, abraços a todos. Obrigada, César. Muita paz, obrigado pela sua presença sempre que, ó, e parabéns, César, do seu livro. Eu soube que você lançou um livro aí e vou querer lê-lo. É um passeio no futuro, 2350, Opa, 500 anos do Livro dos Espíritos. Na nossa, mas verdade, deve, imaginar a humanidade com 500 anos do Livro dos Espíritos é uma aventura, né? E, de certa maneira, tem uma falta de juízo de pegar uma coisa dessa, mas pelo menos a gente tentou. Tá bom? Obrigado, grande paz a todos. Muita Deus. Obrigada, beijo no César. coração, meu querido. Vá com Deus. O Rubim, o Edgar Morin, o nosso filósofo aqui contemporâneo, está encarnadinho, graças a Deus, também nos fala da consciência cósmica. Mas eu queria, essa questão da consciência grupal, queria abordar sobre um outro aspecto, que são as pessoas que seguem aquela história de manada, né? Existe uma orientação e vai todo mundo junto sem pensar. Gandhi, o grande Gandhi, trabalhou contra isso e salvou milhões, milhões de almas lá na Índia sem disparar
um tiro sequer, né? O grande Mahatma. E nós falamos em filosofia na moral estatística, que é do ponto de vista dessa abordagem de consciência grupal, em que existe uma orientação ou um líder, digamos, e toda a manada segue aquele, aspas, pensamento ou direcionamento sem pensar. Então, nós estamos diante da moral estatística. Você quer comentar isso? Quero sim. Eu acho que tudo isso que você falou se enquadra no que chamamos de idolatria. Sim, É uma hipnose coletiva de seres ainda inseguros, inconstantes, que ainda não atingiram a maturidade. E há um processo psicológico diante disso, que é a transferência das nossas fraquezas, das nossas instabilidades, das nossas inseguranças para um ídolo. E muitos fazem isto, até dentro do aspecto religioso. Aquela teoria que Jesus veio para salvar. Então não preciso dar nenhum passo, porque Jesus se deixou crucificar para nos salvar. A gente sabe que existem segmentos relacionados a isso. Certa vez eu perguntei a um querido amigo, pastor, cara inteligente, professor de história, credenciado, falei, como é que se baseia, né, dentro da sua igreja, quais são os fundamentos mais importantes? Ele me disse, né, aceitar Jesus e perdoar seus pecados. Quer dizer, se eu aceito Jesus, cometo um erro e me perdoo, eu vou abrir canais para novos erros. Eu vou continuar nesse processo de aceitar Jesus como ídolo, a idolatria, o bezerro de ouro, e aí entram também essas criaturas que mobilizam inúmeros seres dentro de uma ideia. É o processo de transferência psicológica. São criaturas inseguras, instáveis, imaturas, que transferem pela idolatria para um ser que vai comandá-los e seguem fielmente esses seres. E a moral fica realmente estabilizada aí, porque não há um trabalho, uma mobilidade nesse sentido do mergulho em si mesmo. Porque, minha querida Nádia, não há outro caminho. Não vai haver milagres. Não vai haver um ser miraculoso que vá transformar a humanidade. A humanidade transforma-se por si mesma, dentro desse trabalho de autoconhecimento, porque não há outro caminho. Se eu não me conhecer, como é que eu vou mudar? E se o objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição, como chegar à perfeição se eu não me mudar? Ou pelo menos aparar as pequenas arestas, modificações pequenas, né? Se não me engano, é Fábio Cleto nos fala isso numa das obras de André Luiz, que temos que mudar as pequenas coisas. Sabe o que isso representa? Mudar as pequenas coisas? É começarmos a trabalhar o grão de mostarda que está em nós. O reino de Deus, ainda do tamanho de um grão de mostarda. Então precisamos, como está lá no Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, adubar, irrigar esse grão de mostarda, que vai se transformar numa árvore cujas aves vão colocar seus ninhos. A ave representando a libertação, porque a ave tem asas. Nós precisamos de asas para voar para outros patamares. Então, o grão de mostarda é o reino de Deus que ainda está em nós, que precisamos exatamente adubar, irrigar esse reino de Deus. Então, é um trabalho todo pessoal, individual, e não crer, né, nesse movimento de massas e arrasta multidões. Isso é um grande equívoco. isso mesmo, Rubim.
Nós agradecemos muito o seu estudo desta noite, tema importantíssimo que você, como sempre, conduziu com a proverbial profundidade e elegância. Muito obrigada, Rubinho. O ICEB continua agradecendo a você e aguarda o próximo estudo, ou os próximos estudos que você nos vai trazer na sequência dessa linha de pensamento e de conteúdo a respeito da nossa intimidade profunda, consciência, responsabilidade e todos os desdobramentos que você, de uma certa forma, já tangenciou, anunciando os próximos capítulos que nós também já aguardamos. Deus te abençoe, meu querido irmão, amigo, companheiro. Agradecendo. Agora, eu queria que você noticiasse, porque você me deixou aí que as coisas deixarão de ser virtuais. Não foi isso, não. Só Não? evento, não. Um evento que nós vamos fazer e que será híbrido. Mas você pode escolher, pelo seu livre-arbítrio, você pode escolher fazer presencialmente. Mas, por Onde enquanto, será? nós estamos modelando ainda, fechando aqui os detalhes. Então, agradecendo teu coração, querido, ao coração de todos os nossos irmãos que aqui estiveram e ainda estão conosco em ambos os planos de existência, agradecendo a Jesus, Maria, nossos amigos espirituais. Vamos acompanhar nossa Rosa Martins para a nossa prece final. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a cúpula espiritual do nosso querido ICEB, agradecendo pela oportunidade que tivemos hoje de escutar essa palestra magnífica, com tantas informações, com tantas revisões sobre esse tema. Citar o nosso querido professor Jorge Andréa, as suas ideias, as suas teorias e tantas informações que Rubens sabe tão bem trazer e colocar para nós. Agradecemos por esses minutos que passamos aqui e vos pedimos, Mestre, que continues nos amparando, nos ajudando, para que possamos progredir sempre e cada vez mais divulgando o nosso ICEB, divulgando esse trabalho tão bonito, organizado pela Nádia. Assim, o amparo espiritual que temos, que todos nós temos, pedimos, Senhor, Jesus amado, olhai pelo nosso planeta, olhai pela nossa cidade, olhai por todos que ainda se comprazem na guerra e pedir para que vossos mensageiros de paz possam estar conosco para que todos possamos progredir em direção à vossa paz. Que a vossa luz nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.